Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão dando continuidade ao livro de Deuteronômio. Hoje no capítulo 16, 17 e 18, nós vamos aprender que várias coisas importantes e princípios dessas escrituras que Deus ministrou a esse povo, mas com certeza serve para mim e para você. Capítulo 16, então, ele começa falando sobre a Páscoa e que eles deveriam comemorá-la e como comemorar e aonde comemorar, né? E a Páscoa nada mais é do que uma lembrança da libertação, né, do povo da escravidão, do Egito e de tudo que passavam. Deus nunca queria que o povo se esquecesse dessas coisas, até porque eles deveriam agir para com pessoas à sua volta, lembrando disso. Ele fala muito sobre os estrangeiros. Olha, se lembre dos estrangeiros, porque vocês já foram peregrinos em terra estranha. Né? Como vocês vão lidar com eles? Né? E outra coisa é oferecer a Deus o que Ele quer e aonde Ele quer. Algo constante também que vai se repetir aqui em Deuteronômio. As pessoas não deveriam fazer o que queriam, como queriam, fazer a Páscoa do jeito que achavam que tinha que ser, mas eles deveriam fazer como Deus esperava que fosse. Então, realizar a Páscoa sempre tendo em seu coração, em sua mente, lembrando aquilo que Deus fez para se alegrar no momento presente. Né? Aqui, após a Páscoa, ele então vai falar das festas. E as festas, eles ofertavam durante essas festas proporcional ao que colhiam, né, nas suas colheitas. Então, se ele colheu bastante, ele ofertaria bastante. Se ele colheu pouquinho, ele colheria pouquinho. Mas era uma maneira de expressar a Deus a sua gratidão por aquilo que colheu da parte de Deus. E algo interessante sobre as festas é que eles deveriam comemorar, celebrar, festejar, né? Que já é algo maravilhoso. Deus espera que a gente faça essas coisas, que a gente celebre, comemore as vitórias, as conquistas, as coisas que Ele nos fez. Mas Ele também fala para comemorar em família. Né? Não era uma comemoração isolada, mas uma comemoração com a família, com os filhos e até mesmo com os servos. E Ele chega a dizer até, comemore com a família, com os servos, comemore traga para essa comemoração os levitas, os órfãos, as viúvas. Olha que coisa mais maravilhosa. Era um momento de alegria, onde Deus estava falando, traga para comemorar com vocês os levitas, aqueles que servem ao Senhor, mas também traga para comemorar com vocês aqueles que não têm condição. Né? Faça a alegria deles também, né? Faça com que proporcione a eles também esse momento de alegria e felicidade. E isso é um princípio maravilhoso. É muito comum a gente fazer uma festa e chamar só pessoas, de certa forma, que talvez tenham condições, né? E se a gente fizesse festas para comemorar as nossas coisas ou as coisas de Deus e trouxesse para a nossa festa pessoas que às vezes não comemorarão ou não terão motivos para comemorar naqueles dias, né? Isso é muito importante. Outra coisa é no versículo 18, então, fala sobre o juiz e as suas funções. Ele diz assim, ó, no versículo 19, não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Era ele falando aos juízes que julgariam causas, como agir. Precisavam agir com justiça, sem parcialidade, sem agir com suborno. Né? E talvez a gente fique pensando, isso era para o juiz. Não, isso é para a nossa vida. Né? Porque uma mãe pode agir com parcialidade, uma mãe pode, de certa forma, prevalecer ou ajudar um filho e prejudicar outro. Era muito comum quando eu era pequeno, criança ainda, e às vezes eu cometia algo de errado, ou algum primo meu cometia algo de errado, e aí então aquele primo que viu cometendo algo de errado, ele falava, se você não brincar de mãe se esconde, eu vou contar isso para tua mãe. De certa forma, é uma maneira de subornar. Então se isso está, né, talvez nas crianças, se isso pode acontecer com juízes, pode acontecer com uma mãe, pode acontecer com o pai, de certa forma isso pode acontecer em todos os lugares, na política, com pastores, enfim. Então nós precisamos entender que é possível, às vezes até mesmo ser um homem de Deus e agir dessa maneira. Por isso nosso coração precisa estar voltado para a justiça, para a verdade e não ter pacto ou não ter nada com aquilo que não condiz com o que as Escrituras esperam e dizem para que a gente faça. Capítulo 17, então, ele vai
vai falar que vai começar dizendo assim: não sacrifiquem para o Senhor seu Deus um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição, isso seria detestável para ele. Ou seja, não ofereça a Deus algo desprezível, não ofereça a Deus algo que você talvez não daria a um governante, né? Tem a ver realmente com o zelo, oferecer a Deus o melhor, dar a Deus o que Ele realmente merece, né? A nossa melhor oração, o nosso melhor jejum, a nossa melhor oferta, né? O nosso melhor estilo de vida, não oferecer qualquer coisa, né? Mas aquilo que Deus espera receber. E aqui então, ainda no capítulo 17, ele vai falar sobre duas coisas que tem a ver: elimine do meio de vocês. E a primeira coisa é a idolatria, né? Ele fala: olha, que não haja idolatria no meio de vocês, elimine isso no meio de vocês. E a outra coisa é: elimine a rebeldia do meio de vocês, né? Ele vai dizer assim, ó: se vocês tiverem uma causa para julgar que for difícil, vocês não souberem como agir concernente a isso, leve então até o sacerdote, ou seja, peça ajuda, né? Existem coisas que são difíceis de resolver, que você não vai conseguir resolver sozinho, então peça ajuda a outras pessoas. E quando ele julgar, eles derem o veredito, faça como eles falaram, não seja rebelde ao que eles disseram. E aí ele vai dizer então sobre eliminar então do meio, né, do povo a idolatria e a rebeldia. E a maneira, né, de certa forma de gerar no povo, ou de gerar nas pessoas um temor a Deus, eles de certa forma apedrejavam essas pessoas morriam. Quando alguém era idólatra, morria. Quando alguém era rebelde, morria. Isso gerava no povo um certo temor em não fazer certas coisas. E com certeza, eu e você precisamos eliminar das nossas vidas a idolatria, tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que às vezes nos faz nos prostrar perante isso. Às vezes não é uma imagem de escultura, mas às vezes, sem a gente perceber, o nosso tempo está sendo tão dedicado a certas coisas que aquilo se tornou um Deus para nós, né? E também virar as costas para toda e qualquer atitude de rebeldia que há em nós e, de certa forma, agir com o espírito submisso. Versículo 14 vai falar então, Deus já sabia, Deus na sua onisciência já sabia que o povo, onipresença, ele já sabia que o povo futuramente pediria um rei como todas as nações. Então ele fala então como deveria ser esse rei. Esse rei deveria não ter muitos cavalos, não fazer o povo retornar para o Egito, não ter muitas mulheres, e esse povo deveria ter uma cópia das Escrituras e meditar nela, porque governaria essa nação baseado nas Escrituras. E se ele tivesse muitas mulheres, essas mulheres perverteriam a ele e fariam ele adorar os teus deuses. Isso te lembra de alguém? Né? Salomão, ele fez tudo isso que a Bíblia diz para não fazer, né? E isso precisa nos fazer pensar. Alguém que tinha as Escrituras, alguém que leu o Deuteronômio, alguém que sabia talvez o que não devia fazer, mas que se descuidou. E a gente sabe o fim da vida de Salomão e como ele, no final da sua vida, se prostrou a deuses e adorou aos deuses das suas esposas. Então eu e você precisamos ficar atentos, porque às vezes mesmo tendo as Escrituras e olhando para ela e compreendendo certas coisas, ainda assim erramos. Então que a gente possa temer a Deus e manter os olhos na Bíblia para que a gente não cometa tais erros. O capítulo 18 agora, ele então começa a falar aqui um pouco dos levitas. Ele vai dizer que a herança do levita é o Senhor. O levita não trabalhava, o levita não plantava, né, para colher, o levita não tinha posse e bens, a herança dele era o Senhor. E se tem uma tribo, ou se tem pessoas que a gente precisa aprender, eles vão nos ensinar muito de como servir a Deus e como confiar em Deus, são os levitas, porque eles dependiam de Deus. Eles dependiam de Deus para comer, eles dependiam de Deus para viver, eles eram alguém dedicado ao serviço ao Senhor, eles dependiam dos irmãos em Cristo para as coisas mais básicas, talvez, da vida. E isso precisa ensinar muito a nós, porque nós também precisamos servir a Deus, viver para Deus. E se o Senhor passasse a ser nossa herança, se a gente entendesse que o Senhor é mais importante do que tudo que possam nos dar, e não nos contentar com as coisas, e não entenda errado o que eu vou falar, a gente precisa ser grato pelas coisas, mas não se contentar com as coisas, dizer para Deus, o Senhor é aquilo que eu posso ter de mais importante. É esse
o discurso dos levitas, não necessariamente com suas palavras, mas com a sua vida. Versículo 9, então, do capítulo 18, é Deus dizendo a eles, olha, não vivam, não façam as coisas abomináveis que as nações pagãs fazem. Vivam diferente deles. As coisas que eles fazem são repugnantes. Não vivam como eles vivem, vivam diferente. Vivam de outra maneira. Eu e você, com certeza, precisamos olhar para isso e entender. Vivemos em dias onde o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Nós vivemos em dias onde as pessoas que não têm Cristo fazem coisas que aos nossos olhos já são tão difíceis de engolir. Imagina os olhos de Deus. E qual que é o grande problema? O grande problema é estar nesse mundo e cada dia mais sendo mais parecido com Ele, ou fazendo o que Ele faz, ou tendo a mente dEle. Nós precisamos constantemente, meus irmãos, colocar os nossos olhos nas Escrituras, ser exposto a ela como alguém é exposto a um espelho e ver aquilo que há em nós, que é igual ao mundo, e tirar da nossa vida. E então no versículo 14 agora ele vai falar talvez uma coisa muito importante, que é um anúncio de Cristo. Ele vai falar assim, o versículo 15, o Senhor, seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Versículo 18, levantarei no meio de seus irmãos um profeta como você, porei minhas palavras na sua boca e ele dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Esse é um anúncio, né, de Cristo, que viria alguém semelhante a Moisés, ou seja, o povo de Deus esperava alguém assim. Infelizmente Jesus veio, né, e poucos deles reconheceram que verdadeiramente esse profeta estava ali, né, que tinha com ele as palavras de Deus. E outra coisa então também aqui no versículo 21, eles fazem uma pergunta, né? Porque eles dizem assim, e como saber se esse profeta é de Deus ou não, se esse profeta está falando a verdade ou não? E ele vai dizer, olha, se esse profeta dizer algo e algo se cumprir, esse profeta falou da minha parte. Agora, se ele falar algo e isso não se cumprir, isso foi presunção, não tenho medo dele, né? E isso é muito importante. É muito comum, talvez eu e você, escutarmos profecias a nosso respeito. Como saber se isso é verdade? Guarde elas no seu coração, e aquilo que esse profeta disse a você que aconteceu, né, é uma maneira de saber se isso era de Deus ou não. Se isso não acontecer, né, talvez essa pessoa se equivocou, agiu com presunção, né, mas a gente precisa entender que nem tudo que é dito, a gente precisa abraçar isso como verdade, mas olhar de certa forma, sempre com esse olhar criterioso, crendo nessas coisas, mas também não guiando toda a nossa vida em função de uma palavra que foi dita a nosso respeito, mas confiar em Deus, que tudo sabe e que governa e controla as nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.